Bom, vamos lá, bom dia aí. Agora são 13h43 da manhã. Primeiramente, queria agradecer a Pablo, meu amigo que está na Itália, pelo fato de eu ser hiperativo. Eu pesquisei muito para poder dar a minha opinião sobre a Síria, poder falar aí o que eu imagino, por que está por trás. E como eu sou hiperativo, eu passei as últimas horas pesquisando muito, refletindo. E o que acontece é o seguinte: primeiramente, a mídia tradicional vai dizer que Obama vai atacar a Síria pela questão das armas químicas que supostamente o governo do Assad está usando. E de fato faz sentido. Porém, foi a mesma coisa com o Iraque de Saddam Hussein. Ok? Vamos lembrar aí que Saddam Hussein era aliado americano. Vamos lembrar aí que os Estados Unidos ajudaram tanto o Irã quanto o Iraque, quando os dois guerrearam na década de 80. Mas aí eu pensei, porra, será que é só por causa de arma química? Será por causa que o Assad é aliado do Irã? Pode ser, mas eu lembrei que o Obama é democrata, que o Obama no início do seu mandato foi na faculdade de Al-Qassar, uma faculdade no Egito, a segunda faculdade mais antiga do mundo, tá? Datada aí do século XI, se eu não estiver enganado, antes mesmo da fundação da faculdade de Bolonha, que foi a primeira da Europa. Uma faculdade muito importante, uma universidade teológica muito importante para o mundo árabe, foi lá dizendo que ia tentar reconciliar os Estados Unidos com o mundo árabe, coisa que George W. Bush não fez, e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Quando Obama ganha o Prêmio Nobel da Paz, ele mesmo não acredita nessa possibilidade. Eu pensei, será que é por causa do petróleo da Síria? Será porque a Síria ela é amiga do Irã? Não, ok? Antes de falar o que eu penso, eu quero que você que esteja assistindo esse vídeo tenha consciência do seguinte: a verdade machuca, a verdade dói, tá? Como diz o Mulder do Arquivo X, a verdade está lá fora. Ah, Funha, você vai falar de alguma teoria de conspiração? Não necessariamente, mas que existe, existe, tá, ok? E existe um grupo político americano chamado neocons, tá? Que seriam os novos conservadores, a tradução em português literal. Que grupo é esse, Funha? É um grupo político, tá? Eles influenciam tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrático, mais os republicanos, tá? Eles também são identificados, alguns membros, no Tea Party, que seria o partido do chá, que tem a ver com a revolta de Boston, tá? Aí você tem que lembrar da Revolução Americana, só você do massacre de Boston, depois da questão lá que as pessoas se fantasiaram de índios e jogaram chá inglês no mar. Daí que vem essa questão do Tea Party. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que os neocons estão no poder desde o final da Segunda Guerra Mundial, tá, ok? Independente do partido político, independente se o cara que vai sentar na mesa da Casa Branca, no Salão Oval, se ele vai ser republicano, se ele vai ser democrata, os neocons estão por trás. Por quê? Eisenhower, tá, que foi um presidente americano, assim como Roosevelt, já falavam do esquema do... Como é que eu posso te explicar? Do complexo industrial militar. Você imagina o seguinte: os Estados Unidos são os maiores produtores de armas do mundo. Os Estados Unidos se envolveram em 175 conflitos ao longo do século XX. Significa dizer que eles precisam de guerras, ok? O Iraque era aliado dos Estados Unidos na década de 80. Em 91 houve a primeira invasão do Golfo. Assim que a União Soviética acabou, isso que é o mais legal, próximo, na verdade não foi nem no fim, próximo da União Soviética acabar, com o aval da União Soviética, invadiram, não tiraram Saddam Hussein do poder, porque sabiam que se tirassem Saddam Hussein, haveria alguns conflitos na região, como acontecem hoje em dia. Bacana, passou, veio George Pai, saiu George Pai, veio Bill Clinton, e aí a economia americana ela começou a ser desacelerada. Opa, precisamos reaquecer a economia. Como vamos fazer isso? Iugoslávia, é claro. Slobodan Milosevic estava lá, ele está matando albaneses, está matando kosovares, vamos ajudá-lo. E aí os Estados Unidos vão, sua indústria de armamentos é reaquecida e olha, a economia americana volta, fica legal. E aí chega em 2008, antes de 2008, depois você tem George W. Bush. Em 2001 ele invade o Iraque dizendo que Saddam Hussein tinha armas químicas, forja documentos, o Conselho de Segurança da ONU, a Rússia e a China são contra, e o George W. Bush simplesmente invade, retira Saddam Hussein do poder, dizendo que era a favor da liberdade, e não encontraram uma arma química sequer. E lembrando que na época, caso você não se lembre, em 2001, os Estados Unidos divulgaram fotos, imagens, vídeos, dizendo que Saddam Hussein estava usando nos curdos armas químicas. Que de fato Saddam Hussein usou armas químicas contra os curdos, ele usou, mas ele usou em 91, tá, ok? Quando ele invadiu o Kuwait.
e os curdos não tiveram o devido apoio americano para tirar Saddam Hussein do poder. Por quê? Porque quando acaba a guerra Irã-Iraque, é melhor para os neocons que Saddam Hussein continue no poder, porque ele era laico, ele não era um radical islâmico. Então eu quero que você entenda isso. Essa guerra que vai começar agora na Síria, ela vai começar por motivos econômicos. E aí, beleza, passou a invasão do Iraque, você invadiu o Iraque, você tira Saddam Hussein, e o Iraque foi destruído. Adivinha quais empresas, construtoras, pavimentação, tijolo, adivinha quais são as empresas que estão reconstruindo o Iraque? Empresas americanas. Você tira as tropas, mas você não tira as empresas. Logo, você continua beneficiando o quê? Um pequeno grupo de famílias, uma pequena elite econômica que ganha com isso. Só para vocês terem uma ideia, durante a invasão do Iraque, ao longo da invasão e depois ocupação do Iraque, foram gastos mais de 500 bilhões de dólares. Isso não sei eu que estou inventando não, você procura na internet, na Wikipédia, tá? Você vê. Eu não sei o que são 500 bilhões de dólares, eu sei que isso é muita coisa. E isso não foi para o povo, para o bolso do povo americano. Sendo que o americano é mongoloide, assim como o brasileiro, assim como qualquer povo de modo geral. Porque quando você não tem uma certa instrução, você não consegue, você vê aquilo que passa na TV, no nosso caso Globo, no caso dele CNN, e você acredita, na Fox News. Se você não pesquisar, se você não se aprofundar e pensar além das aparências, você também vai ser massa de manipulação, por um motivo muito simples. Nenhum país começa uma guerra para perder, ok? Se os Estados Unidos estivessem realmente preocupados com a questão humanitária na Síria, quando Bashar al-Assad começou, durante a Primavera Árabe, a lutar contra seu próprio povo, digamos assim, eles já tinham se manifestado. Os Estados Unidos já tinham feito o quê? Já tinham invadido a Síria, já tinha dado avisos, mas deixaram 2 anos. Em 2 anos a Síria está destruída, fisicamente falando, por causa das bombas, das explosões. Agora que a Síria já está totalmente destruída, tá entendendo? Aí os Estados Unidos fazem o quê? Olha, precisamos ajudar o povo sírio a impedir que o Assad continue matando o seu próprio povo. Vamos lembrar que os Estados Unidos ainda não se recuperaram totalmente da crise de 2008, da crise imobiliária. E só para você poder pesquisar depois, caso você queira, pega o caso islandês. Os islandeses foram fantásticos com o modo como eles saíram da crise, mas não vem ao caso. Aí agora, os Estados Unidos não estão em recessão, tá, ok? Mas também não estão crescendo de modo fantástico, tá? Há uma ligeira melhora da economia, mas os neocons querem, quem quer rico, quer continuar a ser rico. E é um pequeno grupo político, os neocons, muito bem articulados. Por quê? No início do vídeo eu falei o quê? Obama disse que ia tirar as tropas do Iraque, tá, ok? Ele foi na faculdade de Al-Qassam e falou que não ia ter guerra com o mundo muçulmano. Ele é um democrata, então na teoria a política externa dele seria diferente da política externa do Bush. Bacana? Ok. Sendo que os neocons, usando da sua boa articulação, usando do lobby sionista, e aí é um outro vídeo para você falar do lobby sionista, que é muito forte nos Estados Unidos, forçaram Obama a tomar as decisões que ele está tomando. É como se virassem para ele e falassem assim: Obama, olha só, você pode ser democrata, mas se você não invadir a Síria, a gente precisa de uma nova guerra, a gente precisa vender armamento, a gente precisa reconstruir países. Se você não fizer isso, você está fudido, porque você não vai mais se reeleger nem para vereador, porque a gente não vai deixar, a gente vai começar a fuder a tua vida pessoal. E quem é que faz isso? Os neocons. E por que eles fazem isso? Porque eles são maus? Não usaria essa palavra, mal, contexto de bem e mal. É mais uma questão econômica. Se eu sou podre de rico, se eu sou dono de várias construtoras, se meu sogro é dono de vários bancos, eu quero mais lucrar. Eu, você, a maior parte da população, são números para eles. É simples. Existe essa super elite, que equivale a 1% mais ou menos da população mundial. E os neocons fazem parte dessa super elite. O Ike Batista é um merda, mesmo no auge da sua fortuna, perto realmente de um verdadeiro neocon, dessa super elite que não tem rosto, tá, ok? Que realmente controla todo o sistema. Eu já ouvi falar de Illuminati, se tem ou não tem, não sei. Eu acredito no círculo de Bilderberg, mas isso são outros 500, tá, ok? Não é teoria conspiratória, é questão de matemática. Se você tem dinheiro, você quer mais dinheiro, certo? E como é que você faz isso? Guerra. Se você tem um complexo industrial militar, Lockheed, por exemplo, que é uma grande empresa de armamentos,
todos os anos, o orçamento americano é o maior do mundo em termos de guerra. Se você gasta mais de 500 bilhões de dólares no Iraque, com armamento, com a reconstrução, significa que você tem muito dinheiro ali, tem muito dinheiro envolvido. Então é por isso que vai haver uma crise na Síria. Okay? É por isso que agora os Estados Unidos estão invadindo a Síria, por questões financeiras, porque os neocons querem, né, reaquecer a economia americana às custas dos sírios. É óbvio que não é só isso, seria até ingenuidade minha acreditar nisso. Você tem também a questão do Irã, tá, ok? A Síria é aliada do Irã, o Irã é xiita, o Irã é persa, o Irã está cercado de inimigos e tem muito petróleo. E como eu disse agora há pouco, o lobby sionista, que é o lobby ligado a Israel e à extrema-direita, até porque todo neocon que se preze, todo novo conservador é sionista e tem o lobby de Israel, Israel também quer atacar o Irã. Israel está louca para atacar o Irã. Sendo que não pode simplesmente atacar uma instalação nuclear iraniana. Fuinha, mas eu vejo na mídia, eu vejo na Globo, eu vejo na puta que te pariu. Eu vejo que o Irã é mau. Não, o Irã não é mau, cara. Se coloca no lugar do Irã, todos os teus vizinhos, ou quase todos, têm bombas atômicas. Rússia tem bomba atômica, China tem bomba atômica, Paquistão tem bomba atômica, Índia tem bomba atômica, Israel tem bomba atômica. Você não tem. Significa dizer que, se você tem bomba atômica, não é para você usar, é para você virar e falar, ó, tu não pode botar a porra do teu peru na mesa, que eu também tenho peru e vamos disputar aqui quem é a pica maior. Porque se você tiver uma única bomba nuclear, ninguém joga em você. Ainda mais se for um míssil intercontinental, um ICBM, que na teoria, só quem tem ICBM, tradução em português, seria algo como míssil intercontinental, seriam 3 países, China, Rússia e Estados Unidos, que é um míssil que é capaz de cair em qualquer parte do mundo. Mas não é esse o ponto agora. Então vamos lá. Bom, então você tem o Irã, tá, ok? Você tem o fato do Irã ser aliado da Síria. Você tem o fato da economia americana não estar tão bem. E você tem os neocons. Então o que os neocons querem? Os neocons querem agora, que a Síria já foi destruída, invadir a Síria, tirar o Bashar al-Assad, reconstruir a Síria, empresas americanas, como fizeram no Iraque, tá, ok? E além disso, vão conseguir afetar o Irã, já que o Irã vai perder um aliado. E a Rússia não quer permitir isso. A Rússia tem interesses estratégicos na região. Vamos lembrar que o pai do Assad, que chegou no poder em 1970 mais ou menos, era aliado dos soviéticos. E os russos têm até hoje na Síria uma base militar, que é território russo. Além disso, a Rússia também é aliada do Irã. Então o que os neocons querem? Eles querem destruir, tirar o Bashar al-Assad, reconstruir, entre aspas, a Síria, como fizeram no Iraque, isolar mais ainda o Irã e forçar o Irã a cometer algum erro estratégico, algum erro diplomático, seja mandando tropas da Guarda Revolucionária, seja encontrando armas químicas iranianas ou soldados iranianos na Síria, para forçar a dar uma desculpa para Israel e para os próprios Estados Unidos a invadirem o Irã. E fuinha, por que eles querem invadir o Irã? Aí são outros 500. Vamos lá. Eu disse que o Irã é cercado de inimigos. Não necessariamente de inimigos. É cercado de países com bombas atômicas. Além do lobby sionista, existe um outro grupo, não tão poderoso, mas importante na região do Oriente Médio, que é o arabismo, que é ligado à Arábia Saudita. Na teoria, Israel e a Arábia Saudita não se gostam, mas por baixo dos panos, tá? Longe dos olhos da diplomacia, são aliados. Tanto é que o sistema de defesa de Israel é o melhor do Oriente Médio, em segundo lugar vem da Arábia Saudita. E ambos odeiam o Irã, ambos odeiam a Síria. Então é basicamente por isso que vai acontecer uma guerra na Síria. O meu medo é que, por algum motivo, a Rússia de Putin, principalmente porque a Rússia também não anda bem das pernas, o mundo não anda bem das pernas por causa da crise de 2008, impeça realmente que o Bashar al-Assad saia do poder. E se isso acontecer, realmente você pode ter uma guerra, não em escala global, óbvio que não. Uma terceira guerra mundial é surreal você imaginar isso. Mas você pode sim atrapalhar os planos dos neocons a partir do momento que a Rússia defenda Bashar al-Assad. Vi hoje na TV que supostamente o secretário de Estado, John Kerry, disse o seguinte, que se a Síria entregasse as armas químicas, né, que ele estaria usando na sua própria população, não haveria um conflito. A pergunta que eu te faço é, por que os Estados Unidos não invadiram antes? Por que logo no início os Estados Unidos não fizeram nada? O que Obama falou? Obama falou o quê? Se usar arma química, ultrapassou a linha vermelha. Se realmente os Estados Unidos estivessem preocupados
em defender o mundo, já que eles são a polícia global, porque eles estão nos 5 continentes, desde o início eles já tinham virado para o Assad e falou, olha, parou aqui, vamos ter um diálogo, vamos ver como é que é possível. Eu quero que você entenda que no final de tudo, tá ok? No final de tudo, quem manda são os neocons, tá ok? O que manda é isso aqui, ó, é o dinheiro. Você pode achar que a raça humana está evoluindo, e eu tenho tristeza se você pensa assim. Você pode achar que o mundo está evoluindo para uma coisa melhor, mas não está. Nossos recursos estão acabando, tá ok? A sociedade é baseada em consumo e não em recursos. Significa dizer que cada dia que passa, acaba mais e mais. E quem é rico quer continuar sendo rico. Esqueça essa questão de social-democracia, de achar que é possível conciliar. Não, o capitalismo ele vive, né, da mais-valia, ele vive da exploração. O máximo que você pode fazer, ao meu ver, não necessariamente é a verdade absoluta, longe de mim ser o dono da verdade absoluta. O que você pode fazer é tentar não ter um capitalismo tão predatório, mas aí você consegue fazer isso no seu país, fudendo o outro, tá entendendo? Você pode até deixar a sua população não sendo fudida. Olha, aqui vamos ter um sistema bom para a nossa população, mas não combina capitalismo com população mundial. Isso aí é que você tem que entender. Alguém sempre vai explorar alguém, a não ser que você mude o sistema. E eu não acredito em mudança em curto prazo, mas a grande questão da Síria então é essa. Okay? São os neocons, procure se informar mais sobre os neocons, procure entender melhor, não acredite na mídia tradicional, pesquise, tá? E o que isso tem a ver comigo, com você, com o Brasil? Na teoria nada, você vai me dizer, mas tem, sabe por quê? Primeiro, petróleo. Se o petróleo sobe, eu tô fudido para abastecer meu carro, você tá fudido para fazer suas coisas, aí a economia global não vai tão bem das pernas. E vamos lembrar que a Dilma foi espionada, não é? Que a NSA hackeou a Petrobras. E nesses documentos diz que não sabe como é que vai ser o Brasil daqui a 20 anos. O Brasil está crescendo, infelizmente pouco, poderia crescer mais, o problema é a corrupção. Mas o que impede que daqui a 20 anos aconteça algo desse tipo no Brasil? A gente tem uma elite medíocre, a gente tem uma elite que já é pró-americana. O que impede que daqui a uns 15, 20 anos, quando o Brasil já estiver mais consolidado no cenário internacional, não seja também um alvo, como está sendo a Síria? Porque você pode alegar várias coisas. Tá, menina, mas isso é para um outro vídeo. Mas eu quero que você entenda isso então. Essa é a minha visão sobre a Síria. Eu, na teoria, seria contra o conflito, mas não tem como impedir. O que pode acontecer é o Assad entregar realmente as armas químicas. Cunha, ele está errado em usar arma química? Na teoria sim, mas na prática, se você luta contra... Se eu sou um presidente, se o meu vizinho luta comigo, sei lá, e eu tenho uma arma mais poderosa que a dele, por que eu não vou usar? Vou tacar bombom nele? Vou tacar florzinha nele? Eu tacava arma química mesmo, óbvio. Tá entendendo? Você tem que pensar em questão de Estado. Você, como eu já falei, somos números. É isso, é número. Não é questão de, vamos salvar a humanidade. Não tem salvação essa porra. O máximo que você pode fazer é no seu dia a dia, tá ligado nas coisas. Entende? É você saber, entender realmente, filtrar as notícias, pesquisar, saber o que acontece, o que realmente acontece. Então, o que acontece na Síria é isso. É dinheiro. É ter dinheiro para reconstruir a Síria. Beleza? São os neocons que estão por trás. Infelizmente, pode ser qualquer um, Obama, o Lula, minha piroca de óculos na Casa Branca, que qualquer um que sente naquela cadeira tem que obedecer os neocons, que é o grupo mais poderoso dos Estados Unidos, que por sua vez é ligado ao movimento sionista, que por sua vez é ligado para Israel, e o alvo é o Irã. A Síria é a ponta da lança para poder atacar o Irã. E é isso que a gente vai ver. E eu torço, ok? É a minha opinião, que o Irã entre logo na Sociedade de Cooperação de Xangai, porque aí a Rússia vai ter o dever, junto com a China, de defender o Irã. Espero não ter enrolado e não ter sido prolixo, mas é isso que eu penso sobre a questão da Síria. Pesquise sobre os neocons, ok? Pesquise sobre o Círculo de Bilderberg, e daqui a um tempo eu vou fazer depois um outro vídeo tratando com uma questão mais aprofundada, e aí sim vai ser teoria da conspiração. Você pode achar que é a coisa mais balela do mundo, mas realmente existe. Tá, ok? Os neocons fazem parte. Mas não esquece a porra de teoria da conspiração de alienígena. Não, essas porra não. É uma parada material, é econômico. Beleza? Fui.